Olá, meu nome é Melissa, eu sou aluna do 9º ano e meu projeto é sobre jogos, quando os jogos se tornam uma prisão, mais especificamente os vícios em jogos. Lá por volta dos anos de 1958, os jogos eles eram extremamente simples, com gráficos básicos e sem som. Mas com a evolução da tecnologia, esses jogos eles têm se tornado uma grande febre, com muito mais funções, jogabilidade extremamente avançada e gráficos muito melhores. Mas ao depender dessa modalidade, desse avanço da tecnologia, eles também podem nos proporcionar benefícios para a saúde de crianças, adultos e idosos, como o desenvolvimento do raciocínio lógico e auxílio na coordenação motora. Quando a gente joga esses jogos, o nosso cérebro ele libera um químico chamado dopamina. E a dopamina ela é responsável por gerar aquela felicidade e satisfação de ter um objetivo concluído, nesse caso, os jogos. Pois quando o nosso cérebro ele entende que concluímos alguma coisa no jogo, ele entende que a gente realmente concluiu na vida real, que pode acabar se tornando um vício. Sabe-se que os jogos eles têm uma grande capacidade de manipulação, tornando eles cada vez mais viciantes. E esse vício ele pode nos acarretar vários problemas, como problemas de saúde mental, cognição e relacionamentos, além de levar à falência e à criminalidade. Pensando nisso, nosso projeto, ele surgiu algumas perguntas que pretendemos responder com esse nosso projeto. Como quais consequências do uso excessivo de jogos pode nos causar? O que acontece com o nosso corpo depois de muito tempo jogando? Essas foram as perguntas do nosso projeto. Estudos já apontam que o excesso de jogos pode nos causar problemas no rendimento escolar, profissional, diminuição do tempo de sono, aumento dos conflitos familiares, irritação quando a gente é interrompido desses jogos, que é um sinal de abstinência, o vício, o aumento da violência, de doenças e com a depressão. É importante que as crianças passem mais tempo praticando esportes e não sempre na TV ou no computador. O nosso projeto ele consiste em sempre analisar a influência dos jogos no comportamento dos adolescentes, investigar como os jogos eles podem afetar o cotidiano de muitos adolescentes e compreender os hábitos relacionados a jogos presentes entre estudantes de colégio interativa. Bom, eu iniciei o meu projeto com algumas pesquisas como relevância dos jogos na vida do adolescente, vícios de jogos, excesso de dopamina, entre outros. Logo depois eu resolvi aplicar um questionário baseado no plano PVP na sala na turma do ensino médio. E futuramente eu pretendo aplicar uma intervenção também na sala dos ensino médios, que consiste em colocar aparelhos diferentes com jogos e analisar o comportamento desses adolescentes diante desses jogos. E os resultados do nosso projeto, que são os resultados do gráfico que a gente aplicou. Dos 14 jovens que participaram da pesquisa, quando questionados sobre perder o controle quando a gente joga jogos, percebeu que 78% dos jovens que responderam afirmaram que já perderam o controle ao serem interrompidos desses jogos. A partir do gráfico 2, que foi respondido pela turma do primeiro ano, concluiu-se que a maioria dos alunos raramente jogam e que 21% e 14% costumam jogar sempre ou quase sempre. O gráfico 3 mostra pra gente que os alunos da segunda série, quando questionados sobre seus comportamentos ao serem interrompidos quando jogavam os videogames, concluiu-se que 35% dos alunos já perderam o controle quando foram interrompidos desses jogos. Considerações finais. Algumas das características da adolescência potencializam o jovem ao encontro mais imediato com a busca da sua autoafirmação, enquanto outros precisam de outras pessoas para formar sua identidade, como número de amigos, sempre estar atualizado, identificação com grupos de interesses, se comunicar através de jogos, etc. E é inevitável que a gente não encoste em alguma rede social, porque a gente está sempre se comunicando, por exemplo, com a nossa mãe, com nossos amigos, pode ser pelo Instagram, jogando jogos. Isso tudo pode contribuir para que os adolescentes fiquem cada vez mais à frente da tela de um computador, que pode ser bem problemático. E é importante também lembrar que a maioria dos adolescentes eles tomam atitudes que expõem ao perigo de forma a testar o mundo, e que também como marca de separar dos pais alguns comportamentos agressivos, mudança repentina de humor, alguns podem entrar em depressão, entre outros. E essas foram as minhas principais referências bibliográficas. Obrigada.